Você pergunta e nós respondemos. Pastor, a primeira pergunta vem do nosso irmão Ivanilton e ele diz assim, ele quer esclarecimento sobre o texto que está em Marcos 16, 17. Essa língua é humana ou dos anjos? E ele e sua esposa Fátima nos cumprimentam pelo programa, pastor. O texto de Marcos 16, 17 diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Eu quero responder aos nossos irmãos que essas línguas não são nem humanas, nem são a língua dos anjos. Essa expressão que aparece em Marcos 16, 17, falarão novas línguas, são as línguas que ocorreram no dia de Pentecoste pela primeira vez. Quando Jesus estava para subir ao céu, depois de ter passado com eles 40 dias depois de ressuscitado, ele então disse que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que então esse poder lhes desse margem, autoridade para pregar o evangelho. E isso aconteceu 10 dias depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecoste. Jesus ficou 40 dias e 10 dias depois veio, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo. E aí se deu o cumprimento da palavra que Jesus falou em Marcos 16, 17. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quero dizer que quando diz falaram novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, indica que o Espírito Santo era o Senhor da situação. Quer dizer, estava ali dirigindo dentro da vontade do Espírito Santo o que estava acontecendo. Agora nós encontramos no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro prega na casa de Cornélio, repentinamente se manifestaram também as línguas estranhas, como é assim conhecida. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então aí está, diante da mensagem que Pedro pregava, desceu o Espírito Santo sobre todos, e os que tinham vindo com Pedro à casa de Cornélio se admiraram da ocorrência de o Espírito Santo vir sobre aqueles crentes gentílicos, da maneira como havia acontecido no dia de Pentecoste na cidade de Jerusalém com eles mesmos. E também mais tarde nós vamos encontrar no capítulo 19 de Atos e versículo 6 a mesma ocorrência do dia de Pentecoste. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então aí está, são línguas dadas pelo Espírito Santo, de acordo com a promessa de Jesus de que isso iria acontecer. Mais uma pergunta, pastor, vem do nosso irmão ouvinte Bionor. Ele pergunta: por que todas as pessoas do Antigo Testamento, quando adulteravam, morriam? E Davi fez isso e não morreu. Davi foi uma exceção à regra, e a razão por que está indicada em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14. Neste segundo livro de Samuel, então, nós lemos o seguinte. A palavra diz assim: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então,
Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Então, no Salmo 32, Davi expressa sua profunda tristeza pelo seu pecado, e como ele confessou o seu pecado, ele foi perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E quero dizer ou lembrar ao nosso irmão Dionor que no livro de João, quarto Evangelho, capítulo 8, nós temos também um caso de perdão da mulher adúltera. Ela foi conduzida pelas autoridades religiosas ou eclesiásticas até a presença de Jesus com a acusação de que ela foi apanhada flagrantemente no ato de adultério. E eles disseram, olha, a lei manda que tais pessoas sejam apedrejadas. E exigiram de Jesus o veredito, a sentença de condenação, mas não ocorreu isso. Vamos ler. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aí está, o perdão é dado à pessoa que se arrepende. A mensagem do Evangelho é essa, arrependei-vos e cada um creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1 e versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.